Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de uma obra totalmente diferenciada que a editora Pipoca Nanquim está lançando esse ano. Eu fiz um programa no começo do ano, com um programa de 1 hora de duração, falando de toda a minha expectativa e explicando um pouco do que é Incal. Incal, o projeto do Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, com o Moebius, que fez um dos maiores quadrinhos de ficção científica de todos os tempos. Um quadrinho sensacional, com uma arte incrível e um roteiro totalmente diferenciado, que infelizmente não é para todo mundo, tá? A verdade é essa. Tem um valor também consideravelmente elevado, porém, aqui a gente tem uma qualidade do total da obra e da coleção da editora Pipoca Nanquim que eu acho que vale que você pondere a respeito de uma compra, tá? O material foi lançado em 3 edições aqui no Brasil, está sendo lançado em 3 edições. Parte desse material é inédito. Parte desse material, que não é inédito, nunca foi lançado numa edição tão bonitinha, tão bem acabada. Então, Pipoca Nanquim fez realmente um trabalho similar com o que fez com Druna, de trazer numa versão de luxo materiais inéditos ou reeditados numa versão mais luxuosa com a caixinha, compilando tudo que foi feito. Então, são 2 obras bem similares e que valem muito a sua atenção. O Incal já saiu aqui no Brasil pela editora Devir, num encadernadinho que saiu entre 2006 e 2008. Eram encadernados capa cartão, que traziam pra gente os capítulos da obra original francesa, compilados ali. E foi um material que saiu ali de maneira com censura, com cores digitais e tudo mais. Nem foi tão legal assim. Mas era Incal no Brasil, depois de trocentos anos, afinal de contas. Incal saiu em 1988 a sua conclusão. É uma obra que saiu entre 1980 e 88. A gente teve que esperar 30 anos para ter essa porra publicada aqui no Brasil, quase. Mas tudo bem, foi publicado. Então saiu pela Devir. E depois, em 2012, a Devir lançou um Incal completo, tá? Em capa dura, uma edição bonitinha, num preço quase similar ao da editora Pipoca Nanquim atualmente. Então, mesmo sendo 9 anos atrás, ainda tinha um valor extremamente alto para a época. A editora Pipoca Nanquim tem um valor bem similar se você comprar na pré-venda. A pré-venda dos 3 livros, junto com a caixinha, sai a R$ 129 cada um, porém tem aqueles descontos de 30% da pré-venda. A pré-venda vai até dezembro, então você consegue botar os 3 no carrinho agora, pegar os 30%, vai pagar em torno de R$ 90 em cada edição. Vale demais, tá? E aí você vai ter todo o Incal, mais a caixinha, mais uma edição especial dentro do 3º volume, que é um documentário sobre o Incal e tudo mais. Enfim, vale bastante. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, esse volume 1 aqui, ainda por cima, está mais barato. Ele está custando na faixa de R$ 104. Então, se você comprar a coleção inteira agora, você ainda vai pagar mais barato do que eu paguei. Você vai pagar nesse volume aqui em torno de R$ 70 ao invés daqueles 90. Então, você ainda vai ter um desconto maior na compra. Sim, é uma compra cara. Sim, é um grande investimento. Porém, é um investimento que pode valer demais por a gente ter um material bem raro aqui no Brasil e com uma qualidade bem elevada, tá? O volume 2 acabou de ser lançado. Então, se você comprar, você já recebe o volume 1 e 2. Você vai pagar o 1 e o 2 de uma vez. E o volume 3 você paga só em dezembro. Minha recomendação é: fique de olho no material. Mesmo que você não pegue ainda, espere o volume 2 dar uma baixadinha também e tudo mais. Mas fique de olho. Não perca a oportunidade. Se você curte ficção científica, se você curte o trabalho do Jodorowsky, o trabalho do Moebius, não perca a oportunidade de ter a coleção completa, numa versão luxuosa, bonita, bem acabada, com um preço convidativo. Embora seja muito caro, sim, pagar quase R$ 100 em cada gibi, 3 edições, porra, 300 conto, é muito caro. Porém, dentro do atual mercado, do atual cenário, que existem quadrinhos de capa cartão ali, com histórias bem medianas, custando na faixa de R$ 50, tá? Um quadrinho na banca hoje não custa menos de 20. Pense a respeito. Cada edição dessas tem mais de 300 páginas e o volume 1 tem mais de 320 páginas. Então é um investimento, sim, interessante. Ok? Dito tudo isso a respeito da qualidade gráfica e tudo mais do material, vamos falar do material em si. Incal traz pra gente uma ficção científica que extrapola o básico de ficção científica, tá? Aqui a gente tem um quadrinho que envolve humor. Não digo que chega a envolver um erotismo, mas tem bastante nudez também aqui na história. Tem misticismo, tem críticas a sociopolíticas e... Cara,
é um emaranhado de coisa que só a cabeça insana de Alejandro Jodorowsky poderia produzir. Esse cara que é um cineasta completamente insano. Pra quem já assistiu os filmes dele, é o Topo, a Montanha Sagrada, sabe que não é um cara que produz qualquer coisa. É um cara que produz os filmes bem diferenciados. Esse cara tentou fazer um filme chamado Duna, sim, que tá saindo agora, uma nova versão. Esse cara lá atrás tentou fazer um Duna que ia ser a maior produção de ficção científica de todos os tempos. O orçamento era tão milionário, tão absurdo, que acabou sendo cancelado durante a produção, tá? Mas pra você ter ideia, tem música do Pink Floyd, a trilha sonora ia ser do Pink Floyd. A parada é completamente surreal, existe um documentário fantástico que você pode ver a respeito disso, tá? Você vê o tamanho do filme que ia ser. Mas voltando aqui, dentro da produção do filme, um dos artistas, né, do filme que ia conceber as artes, cenários e tudo mais, era o Moebius. E o Moebius fala, os dois ali juntos, porra, o filme não vai rolar mais e tal. Cara, mas a gente criou tanta coisa, a gente pode fazer isso em quadrinhos. Iluminação aconteceu e tudo que eles tinham criado e tudo mais se tornou uma história em quadrinhos. Lógico que isso aqui não tem nada a ver com Duna, tá? Visualmente, as coisas foram aproveitadas e ele acabou criando essa história que saiu entre 1980 e 88 na Meta Hurlan e agora a gente tem compilado aqui. Depois outras séries foram saindo, como o Anti-Jim Call, com outro artista que é o Jan Getov, e depois nos anos 2000 existe o Depois Jim Call, que vai estar lá na outra. Quando chegar lá em dezembro a gente faz o review de Depois Jim Call. Isso que é totalmente inédito no Brasil, mas isso não é papo para agora. A história que a gente tem aqui dentro dessa dupla fantástica é a história de John Defoe, que é um detetive de meia tigela, cara. Aqueles cara totalmente egoísta, que, porra, a gente já viu vários filmes com esses caras que nem são tão bons assim na sua profissão. Na verdade, são bem caídos e acabam se metendo numa aventura daquelas gigantescas. É exatamente o que acontece aqui. É um cara meio falido, meio ferrado, como falei, totalmente egoísta, com uma personalidade bem diferenciada. E cai no colo desse cara um cristal chamado Incal na mão de um alienígena que estava morrendo. E a partir dali, cara, ele vai se ver envolto numa trama intergaláctica que vai se desenrolar pelo universo todo. Vários planetas, várias entidades místicas e rebeldes, um governo louco, cara. Tem uma mídia completamente louca que é bastante criticada aqui, a questão das pessoas totalmente presas na televisão e não conseguem viver sem aquilo. Tem esse governo, que é um governo completamente surreal, que aparece aqui no quadrinho. Tem os adoradores do Incal negro, que é uma versão maligna do Incal branco, que é o que o John Defoe encontra. Ele vai se envolver com raças alienígenas, com caçadores de recompensa. Cara, é um caos total. É caótico, cada capítulo é mais louco que o outro. É uma HQ com bastante ação, com bastante aventura, com bastante misticismo, com bastante humor, com muita coisa. O quadrinho é rico demais de informações, numa história muito complexa e que tem pontos altíssimos e alguns pontos meio complicados. Que não poderia ser diferente, né? Visto que o roteirista é o Jodorowsky, tá? O quadrinho começa muito bem. Começa com a trama bem dinâmica e bem acelerada, que é justamente essa perseguição. Ele é um fudido, tá? E cai na mão dele o Incal. A partir dali é todo mundo atrás dele, um caos, ele fazendo alianças e tendo problemas, e guerras surgindo por causa desse Incal, e entidades cósmicas malignas surgindo, e ninguém sabe que porra é aquela de Incal, e a história vai crescendo muito ali naquele começo. Só que quando o quadrinho começa a chegar no meio, a gente tem um problema que a história começa a se tornar complexa demais. Pra mim, ela se tornou arrastada, um pouco desinteressante, porque ela ficou confusa. Era difícil acompanhar as coisas. A mente do Jodorowsky, em determinado momento, começou a criar uma história que ficou meio complexa demais, arrastada demais, e com um espaçamento de tempo e uma falta de informações de uma página para outra que deixava a história ainda mais confusa. Isso foi a minha percepção, tá? O que acontece? Eu li esse quadrinho ao longo de meses. A verdade é essa. Eu não sentei e consegui ler tudo de uma vez por causa de todo
a vida cotidiana, e não era um quadrinho que chegou no meio, e não era um quadrinho fácil de continuar a leitura. Então eu fui lendo um capítulo, parava, alguns dias depois tinha tempo, ia lá e lia de novo um capítulo ali de poucas páginas, e ia acompanhando esses pequenos capítulos aos poucos. Então acabou que a leitura se tornou mais extensa, justamente porque esse meio teve alguns momentos ali de dar uma travada assim. Não tiro nem um pouco a qualidade do material, tá? Desculpa. Porém, acho que realmente o Jodorowsky... Não vou dizer que se perdeu. Quem sou eu para dizer que o Jodorowsky se perdeu? Mas ele mostrou o Jodorowsky lá daqueles filmes El Topo e Montanha Sagrada ali no meio do quadrinho. Tá? Isso não é nenhum demérito, mas o quadrinho se tornou difícil em determinado período. Uma parte pequena do quadrinho, sim, mas se tornou um pouco difícil de acompanhar. Essa quebra de páginas que eu digo, de ritmo da história, por exemplo, tem algumas que são quase a piadinha que funciona muito dentro do mundo dos quadrinhos. É assim, cara, eu não vou fazer tal coisa. Você vira a página, tá lá o cara fazendo, porque ele não manda em nada, entendeu? Isso é uma coisa ótima. Você tem uma quebra ali. Ah, eu não vou pra tal lugar porque eu não quero. Você vira a página e ele tá lá, milhões de quilômetros de distância, ele chegou lá e ele vai fazer, porque obrigaram ele a fazer. Isso a gente entende. Só que tinha algumas quebras dessa entre os quadros, entre as páginas, que a história dava uma avançada, uma virada que às vezes não era tão óbvia assim, e às vezes era um pouco mais difícil de compreender, e a história, pra mim, perdeu um pouco o ritmo. Tá? Mesmo no meio desse caos, às vezes entrava um capítulo extremamente interessante, como foi a fecundação na verdade, foi um torneio para ver quem ia fecundar uma galáxia inteira. Cara, eu não vou entrar em detalhes, mas você tem uma ideia, tinha uma Olimpíada, tá? Até a morte, para ver quem seria o vencedor, assim, milhares de competidores, para ver quem ia ser o pai sagrado da mãe sagrada lá. O vencedor ia fecundar uma entidade alienígena que ele ia ser o pai de toda uma galáxia. Quando você ler, você vai entender, você vai... E essa parte foi muito legal. Foi no meio dessa parte meio confusa, mas esse capítulo foi muito legal, tá? Foi um capítulo com muito bom humor, muito diferente. E valeu muito a pena. E aí depois dava uma quebra de novo para uma parte mais difícil. E o fim do quadrinho, a reta final, é muito boa. Tá? O quadrinho ganha um dinamismo de novo, uma velocidade. A personalidade do John DeFoe dá todo um ritmo diferente para o material. E acho que ele é a grande estrela assim, da obra. Tá? Ele, por ser aquele cara chato, ranzinza, egoísta e tudo mais, ele dá o ritmo de humor para o material que o material precisa para ficar mais agradável e funciona demais. Existem outros pontos muito interessantes, outros personagens, outras coisas sendo trabalhadas, como falei, a questão da mídia é muito bem pontuada ao longo da obra, como as pessoas estão presas, né, na televisão e tudo mais. Hoje em dia, no celular, provavelmente seria o grande ponto de referência de crítica do Jodorowsky, mas aqui no momento, a gente está falando de 1980, né, a gente tinha a televisão como o grande catalisador dessa crítica dele. Então a gente tem alguns elementos muito legais sendo trabalhados com uma ótima conclusão no material. E no final, ainda existe um capítulo pequeno, com poucas páginas, que foi um enxerto que o próprio Jodorowsky bolou, tá, para responder uma dúvida que surgiu ao longo do quadrinho. Ele elaborou isso para um projeto futuro e está também aqui no material. O quadrinho, então, tem um ritmo bem legal. Tem alguns momentos extremamente divertidos, alguns momentos bem geniais e alguns momentos bem complexos e até que você fica meio perdido. Jodorowsky trabalha muito misticismo, você vai ver aqui algumas coisas realmente bem diferenciadas. Uma coisa que ele gosta praticamente em tudo que é a obra dele, ele gosta da questão dos andrógenos, andrógeno é uma coisa que ele gosta demais, tá? Mas ele gosta de umas coisas de hermafroditas, dessa questão homem-mulher e tudo mais. Ele trabalha muito com isso, quase toda a obra dele tem isso, tá? Então, esses são materiais que estão muito enraizados aqui também. Alguns conceitos, às vezes, ficam meio esquisitos aqui, mas, enfim, mesmo na parte que os capítulos são mais complexos, são, às vezes, mais confusos, talvez desinteressantes, a arte do Moebius carrega. Porque o Moebius está desenhando pra cacete, cara. É uma obra completamente fantástica, com um visual incrível, e que vale demais. Vale demais você conferir as artes que estão aqui dentro. Como falei, as cores dessa edição são as cores originais, graças a Deus, não são as cores digitais.
O material não tem nenhum tipo de censura e está completinho aqui da forma como foi elaborado, da forma como foi publicado a primeira vez. E eu acho que vale. Não é para todo mundo, tá? Se você é um grande fã de ficção científica e tudo mais, meio caminho andado. Se você já não é um cara que curte tanto assim e tudo mais, talvez esse investimento seja alto demais para o que você vai encontrar. A verdade é essa, porque é uma obra que tem esses elementos... Quando eu digo que é ficção científica, tá? A gente está falando, obviamente, tem viagens espaciais, tem vários conceitos aqui diversos que entram dentro do campo de ficção científica. Porém, para a galera que espera algo mais Star Trek, espera algo mais, talvez Star Wars, né? Algo nesse sentido, não é o que você vai encontrar aqui. A verdade é que a gente tem aqui, eu que gosto de fazer as analogias com o cinema, eu acho que é extremamente importante fazer essas analogias, porque a gente consegue fazer um paralelo muito interessante a respeito do gênero, de referências visuais. Jodorowsky aqui, fazendo esse material com Moebius, a gente tem um quinto elemento, tá? Quinto elemento é a base do quadrinho, junto com 2001, Uma Odisseia no Espaço. Acho que é por aí a pegada do material, tá? Porque nós temos, visualmente, é o quinto elemento, muitos dos elementos do quadrinho, muito do ritmo é do quinto elemento. Vamos lembrar rapidinho, eu me amarro nesse filme, o filme do Luc Besson, que tem o Moebius, obviamente, dentro da produção artística. Inclusive, o Luc Besson estava se baseando no Incal para fazer o filme. Amante dos filmes, dos quadrinhos de ficção científica franceses, franco-belgas e tudo mais, tá? Que depois viria a adaptar o Valerian. Então, o Luc Besson ama isso. Fez vários filmes legais, fez Lucy, tal. Ele ama demais ficção científica. Então, quinto elemento é a maior analogia possível. Quinto elemento tem um detetive ali meio ferrado que encontra um ser perfeito que vai salvar o universo de uma entidade mística e tudo mais, não é? É Incal, cara. É Incal total. Parte visual da cidade, dos carros, dos personagens, das roupas e tudo mais. O John Defoe é o Bruce Willis. Tudo é muito igual. Tudo é muito igual. E até o conceito da Milla Jovovich com o Incal, tudo são coisas extremamente parecidas, são coisas que conversam. O quadrinho vai muito além do que tem ali, mas essa questão ali, os toques de humor, a ação, os monstros, o visual, tudo isso é quinto elemento. Então, se tu curte quinto elemento, o caminho aqui tá aberto. Embarca aqui que tu vai se amarrar. Só que esses capítulos que eu disse pra você, que são mais confusos e tudo mais, aí a gente entra no 2001, que também é um filme do caralho, né? A gente entra no 2001, Uma Odisseia no Espaço. A gente entra no Kubrick aqui, que você fica meio... Porra, peraí, aquele final ali, peraí, o que tá acontecendo? O cara, o macaco tá lá quebrando, tá lá com o osso na mão, tacou, tem o obelisco e tudo mais. Aquelas sequências, é justamente isso que eu digo que às vezes a gente fica perdido no quadrinho. A gente tem a cena que eles encontram o obelisco, pulamos pra dentro da nave que vai ter o HAL 9000, entendeu? Tem essa quebra às vezes que a gente fica... Até a gente voltar pra gravidade e entender o que tá acontecendo, a gente tem essa quebra um pouco dentro do quadrinho. Então, é muito quinto elemento, tá? Aquele personagem, eu esqueci o nome que fez o Hora do Rush, que ele tava transmitindo ao vivo pra televisão pra todo mundo. Cara, é Incal total, né? E ele tinha um visual, ele se vestia meio de mulher, uma coisa, né, totalmente diferente ali. E tem muito disso aqui. Aquilo é muito Jodorowsky como Moebius fazendo Incal. Então, o quinto elemento é Incal total. Acho que essa analogia, quinto elemento com o 2001, são a parceria perfeita pra gente dizer o que tem aqui, tá? Então, é um quadrinho diferenciado, é um quadrinho muito legal, vale muito a pena, mas não vai agradar todo mundo. Não vai porque é uma leitura extremamente longa, tá? Às vezes você sente o fato dela ser longa. É longa nesse sentido, porque um quadrinho de 300 páginas não obrigatoriamente é longo. Às vezes a leitura é extremamente fluida, rápida e eficaz, tá? Aqui você para. Aqui chega no meio do quadrinho, você pode ter alguns tropeços.
Mas pra mim valeu a pena demais. Eu queria muito ler isso aqui e eu curti demais o que eu encontrei nesse material. Acho que vale muito a pena você ter essa coleção. É uma oportunidade, assim como a coleção do Druna. É aquele material que a gente sempre aguardou ter aqui. É aquela ficção científica de altíssimo nível que nunca foi publicada completa. As versões anteriores não tinham o mesmo nível que a obra merece, tá? E agora a gente tem uma caixa bonita, tudo. Cara, eu sou um cara que tá lutando cada vez mais contra o excesso de capa dura, porque não tem mais espaço. É muito caro. Ocupa, é pesado. Eu tenho que tirar quadrinhos daqui para botar novos quadrinhos, tá? Então a gente fica naquela de... Cara, mas isso sim precisa de um capa dura. Isso precisa de uma coleção bonita, de uma caixinha, sim. Não é um exagero, não é um floreio a mais, não é fazer uma coisa com um luxo desnecessário que muitas vezes a gente vê em algumas publicações. Aqui esse luxo é válido sim. A gente está falando de dois monstros dos quadrinhos. Moebius é um dos maiores desenhistas e também roteirista, ele tem muita coisa produzida por ele. Um dos maiores desenhistas de todos os tempos do mundo dos quadrinhos, principalmente do mundo da ficção científica. Esse cara junto com Jodorowsky, que se tornou um monstro no mundo dos quadrinhos, tá? Acho que vale demais. A obra é espetacular, é incrível, divertida, te faz pensar, te faz ficar confuso. Tem elementos que você precisa para um bom quadrinho, tá? Acho que foi extremamente acertado. Editora Pipoca Nanquim, porra, parabéns pelo ótimo trabalho que vocês fizeram aqui e por finalmente proporcionar a gente a possibilidade de ler todo esse material. É incrível, tá? A respeito do Jodorowsky, só acrescentando, tá? Além do Montanha Sagrada e Autor, tem outros filmes. Esses dois foram os que eu vi e eu falei, tá bom de Jodorowsky por enquanto. Mas tem quadrinhos muito bons dele, tá? Você pode comprar o Louca do Sagrado Coração, é da editora Veneta. Eu acho que é a editora Veneta. Porra, posso estar falando uma besteira enorme. Mas eu fiz review aqui no canal, tá? E é um quadrinho com a arte do Moebius também. Um quadrinho que também envolve religião, misticismo e envolve um erotismo, muito humor. É muito legal. Também não é para todo mundo, mas é um quadrinho bem diferenciado e que tem estado com preço bem bacana na Amazon. Dê uma olhada no review que eu fiz, tá? Tem também o Cavaleiros de Heliópolis. Uma série em 2 edições. A editora Mito já lançou o volume 1, em breve sai o volume 2, com uma arte espetacular, tá? Não lembro agora quem é o artista, mas a arte é totalmente espetacular. Também tem essa questão... eu não vou entrar em detalhes, senão tem um spoiler dentro da história. Mas assiste o review que eu fiz, tá? Essa compra eu acho mais segura ainda do que o Louca do Sagrado Coração. Mas dá uma olhada no review que você vai ver qual é, tá bom? Mas enfim, Jodorowsky, Moebius, Incal. Pré-venda ainda tá rolando, você consegue mais do que 30% de desconto nesse momento, porque o volume 1 está mais barato do que o valor de capa. Aproveite, espero que tu curta e me diz, já leu, curtiu, gostou do review? Isso é que é importante. Cara, vocês sabem que o programa chega aqui sem nenhum roteiro. Eu ligo a câmera, eu termino de ler o quadrinho, eu ligo a câmera e vambora. E eu nunca sei o que vai sair, tá? A verdade é essa. Eu espero que vocês tenham curtido o programa. Espero que, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você tenha gostado dessa loucura aqui. A ideia aqui é um bate-papo, tá? A ideia aqui não é fazer um programa altamente técnico, com roteiro, nada contra quem faz, tá? Mas esse não é o Barba fazendo o programa, tá? Então não é assim que funciona. Eu gosto de bater um papo com vocês. Eu gosto de trocar uma ideia com vocês do que eu achei do quadrinho, e é desse jeito que rola, tá? Essa loucura aqui mesmo. Os programas aqui são enormes. Às vezes o programa demora mais tempo do que a leitura do quadrinho. Não é o caso do Incol, mas às vezes demora mais tempo que a leitura do quadrinho. É uma loucura, mas eu espero demais que você tenha curtido. Eu espero demais que você volte mais vezes. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Não se esqueçam de se inscrever no Facebook, onde eu compartilho os links do Barba, compartilho notícias do mundo dos quadrinhos, cinema e tudo mais. Se inscrevam no Facebook, @pelasbarbasdeodin, que é legal pra cacete, você acompanha tudo que eu tô lendo, você acompanha os próximos vídeos que vão sair do canal. Lá eu digo direitinho quais são os próximos programas. Lá você tem uma interação muito mais fácil comigo também pelo Instagram. E, obviamente, acompanha aqui também os vídeos, tá? Vê esses reviews aí que eu falei pra você. E se você quiser dar aquela super força pro canal, aquela super patrocinada pro programa, vai comprar em Cal, animou? Usa os links do Barba. Vai comprar outras coisas da editora Pipoca Nanquim, que tá sempre com lançamentos muito legais.
usa o link do Barba. Sempre tem aqui embaixo o link do Barba. Se você entrar na Amazon pelo link, você pode comprar qualquer coisa. Vai comprar meia? Compre usando o link do Barba, tá? É só entrar aqui que você já ajuda demais o canal. Comprar em cal? Link do Barba. Moleque! Beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.